Bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma manhã, mais uma live, Palavra de Esperança. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você está conosco nessa manhã para ouvir uma mensagem do Senhor. E nós começamos nessa manhã louvando ao Senhor, cantando um hino do cantor cristão 476, que diz assim: que hino lindo, maravilhoso. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, canta minha alma a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo só para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canta os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Oh Senhor, muito obrigada por mais uma manhã. Muito obrigada pela tua presença. Senhor, nós te louvamos nessa manhã porque a tua fidelidade dura para sempre. Nós te louvamos porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Bendito seja o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Meus queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nós louvamos ao Senhor por esta live que tem trazido palavra de esperança a cada coração. Essa manhã, eu sei que o Senhor reservou para nós uma palavra vinda do seu coração. E eu sei que hoje você entra nessa live e diz no seu coração: Senhor, fala comigo. Fala comigo. E nós queremos nessa manhã, nesse momento, eu quero me colocar na presença do Senhor, porque eu quero ouvir também a sua voz. E eu sei que nessa manhã você vai estar com a sua mente e o seu coração completamente voltados para a palavra do Senhor. Hoje o Senhor tem uma palavra de esperança para a sua vida. Eu quero louvar a esse Deus que se importa conosco. Nós não somos merecedores de tão grande amor, mas Ele nos ama. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que o Senhor ministrou ontem à noite
uma palavra do céu, porque essa palavra, ela nos edifica. Está no segundo livro das Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 20, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa, e no caminho Josafá parou e chamou a atenção deles, dizendo: escutem, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor e tudo sairá bem. Oh Senhor, muito obrigada por esta tua palavra. Que cada coração possa recebê-la e ela venha frutificar. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o teu Espírito venha fazer acontecer algo extraordinário, uma coisa extraordinária, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, que haja alegria em cada coração que nessa manhã quer te ouvir, Senhor, que quer te ouvir. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero louvar a Deus porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E eu estava ontem à noite pensando e orando e buscando a face do Senhor e querendo receber algo dele. E eu sei que o Senhor ministrou o meu coração e eu creio que vai ministrar também ao seu coração. Eu estava lembrando que na história de Jó, uma das coisas que mais destaca a história de Jó, para mim, uma das coisas, no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, o versículo 10, o destaque para o final do sofrimento de Jó está nesse versículo, quando diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este estava orando pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Uma outra coisa, um outro personagem, uma outra história que me veio assim à mente e o Senhor foi trazendo ao meu coração, foi a história de Esther. Uma coisa que marca a história de Esther é uma luta muito grande pela sobrevivência de toda aquela raça, a raça de Esther, o povo de Esther. E foi o jejum que foi apregoado por Esther. Ela deu ordem, deu recado, mandou recado para todo o seu povo, em toda a província, para que durante 3 dias ninguém se alimentasse, fosse jejum absoluto em favor dela, para que ela se apresentasse diante do rei e encontrasse favor diante dele, para fazer alguma coisa, para que o povo não fosse exterminado, o seu povo, o povo de Esther. Uma outra coisa, um outro personagem que me veio assim à minha mente foi algo tão conhecido, a história mais conhecida, eu acredito, da Bíblia, que é a história de Davi com Golias. A palavra do Senhor diz lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17, 40, quando as 5 pedrinhas que Davi sabia manusear perfeitamente, com excelência, junto com a sua funda. A funda, o instrumento que as pedrinhas poderiam ser colocadas ali. E aquilo ali que ele sabia manusear, era aquilo com que ele sabia, ele tinha certeza. Aquilo era o que ele sabia fazer. Mas ele sabia que o poder do nome do Senhor dos Exércitos, a quem aquele gigante estava afrontando, essa história me veio assim à mente de uma forma muito profunda. Sempre a gente lembra dessa história de Davi, né? Fez algo que sabia realizar com excelência, que era pegar aquela funda e pegar aquelas pedras. E assim, o Senhor, pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos,
Davi foi vitorioso e derrubou o gigante que afrontava o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor ministrou nessa manhã ao meu coração, dentro disso, lições que nós podemos tirar para a nossa vida, foi diante da história de Josafá. Meus irmãos, existem coisas na vida da gente que a gente não pode negociar. Nessa manhã, o título dessa mensagem é: não negocie o inegociável. A palavra do Senhor, diante desse texto de Josafá, esse foi um pequeno versículo, diante de um texto, de uma história inteira, em que a palavra do Senhor mostra que diante de uma ameaça de reinos que se reuniram, deram-se as mãos para destruir o povo de Josafá, o reinado de Josafá. A palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Josafá, quando ele ouviu, ele disse, ele diante dessa situação, ele explanou, ele expressou uma coisa que estava dentro dele. Ele foi sincero diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Josafá teve medo. A palavra do Senhor diz que ele teve medo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz isso. Então, uma lição muito importante, receitas para nós, nessa manhã, é que quando nós estamos diante de uma situação muito difícil, angustiante, talvez irreversível, onde os inimigos, eles se dão as mãos, eles se fazem pacto, aliança, para nos destruir, para tirar de nós a alegria e a força, a palavra do Senhor diz que Josafá teve medo. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação, a coisa maravilhosa que Josafá nos traz como exemplo, como orientação. Essa história, o que é que traz? Nós precisamos reconhecer as nossas limitações diante de uma situação que a gente sabe que é difícil ou até impossível. Nós precisamos reconhecer que nós não temos condições de vencê-la. Nós não temos condições de vencê-la pela nossa força, pelo nosso conhecimento. Josafá tinha um exército poderoso, mas ele foi pego de surpresa. De surpresa. E nós, muitas vezes, nos deparamos com uma situação em que a gente não consegue reagir bem. A gente nunca está preparado para o novo, nem para uma má notícia. Uma situação que venha trazer tristeza, preocupação ao nosso coração. Josafá se viu nessa situação de angústia, de preocupação. Ele ficou aflito. A palavra do Senhor diz que ele apregoou um jejum para todo o povo de Judá, que era o seu povo. E naquela manhã, nessa manhã de hoje, hoje, o Senhor quer que você, diante de uma situação difícil, simplesmente como Josafá, reconheça que você não tem forças de si mesmo, por si mesmo. Talvez a sua inteligência, você pensa assim: Senhor, eu tenho tanta experiência no sofrimento, nessas situações, eu já tenho vivido tantas coisas. A palavra do Senhor diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Nunca te estribes no teu próprio entendimento. Sempre reconheça até onde vai a tua força. Vai ter momentos na sua vida que você vai olhar para o teu gigante, para aquele exército, as coisas parecem que se cercam diante de você. Você é cercado por uma situação, um sofrimento, algo que chegou de repente. E você não sabe o que fazer. Você tem que fazer como Josafá. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou com medo.
E quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai aos pés do Senhor. E a gente vai fazer aquilo que Josafá fez. Nós vamos fazer. Isso é uma orientação bíblica. Vamos seguir o exemplo de Josafá. Busque ao Senhor, junto com quem você estiver perto. São familiares, são pessoas, são amigos, são pessoas que estão envolvidas naquele sofrimento e naquela dificuldade. Que você possa buscar ao Senhor. Porque nele nós temos resposta. Diferente, ao contrário de Josafá, o seu pai, o rei Asa, ele foi muito bem sucedido em todo o seu reinado, até que ele achou no seu coração, talvez que por ser tão bem sucedido, ele pudesse andar com suas próprias pernas, sem precisar de orientação de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele fez uma aliança com um outro rei, contra um outro rei. Ele fez aliança com Ben-Hadad. A palavra do Senhor diz aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, ele fez uma aliança com Ben-Hadad contra o rei de Israel. E a palavra do Senhor diz que ele foi infeliz quando ele fez essa aliança. Ele, para ser bem sucedido, achando que talvez fosse sábio, foi bem sucedido nessa decisão de fazer essa aliança. Ele chegou a tirar o ouro e a prata do templo da casa do Senhor para fechar essa aliança com Ben-Hadad, para lutar contra o rei de Israel. E a palavra do Senhor mostra que o Senhor levantou um profeta. Eita, Deus, eu te louvo, Senhor. A palavra do Senhor diz, no capítulo 16, versículo 7, naquele tempo, o profeta Anani veio a Asa, o rei Asa, que é o rei de Judá, e disse: já que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Você não se lembra mais do que aconteceu aos etíopes e aos líbios com o seu enorme exército, com todos os seus carros e cavaleiros? Mas naquele tempo você confiava no Senhor e Ele lhes entregou todos eles em tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas, que você, como você tem sido tolo, de agora em diante, você terá guerras. Meus amados, Asa foi infeliz em ter feito essa aliança com o rei da Síria, o Ben-Hadad. Ele não consultou ao Senhor, ele não confiou no Senhor, ele não buscou ao Senhor e ele foi infeliz. E não se faltou um profeta. Um profeta se levantou com ousadia para dizer: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, em cima e embaixo, e você não foi bem sucedido. A ira do Senhor se acendeu sobre Asa, e logo em seguida, depois desse episódio, ele, daí em diante, passou a ter guerras. Meus irmãos, hoje de manhã, quando eu estava orando, uma coisa que o Senhor falou poderosamente ao meu coração, a respeito de alianças, associações, sociedade, aliança, concerto, acordo. Foi isso que aconteceu com o pai de Josafá, o rei Asa. Ele foi infeliz, porque em vez de confiar e buscar ao Senhor, ele pensou: eu já sou bem sucedido. Eu estou dizendo, meus queridos,
Talvez ele tivesse pensado, até agora tudo deu certo. Eu vou fazer isso, vou fazer esse acordo contra o rei de Jerusalém, de Israel. Então, meus queridos, quando você pensa em fazer as coisas sem consultar ao Senhor, você pode quebrar a cara, você pode ser mal sucedido por conta disso. Busque ao Senhor, confie no Senhor. Siga o exemplo de Josafá, que mesmo sabendo da situação, como foi o final da vida, o final do rei Asa, o seu pai. Siga o exemplo de Josafá, quando a palavra do Senhor diz no capítulo 17, do segundo livro de Crônicas, diz assim: Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e se preparou para a guerra contra Israel. Ele colocou todas as estratégias. E no versículo 3 diz assim: o Senhor esteve com Josafá, porque nos seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Ele não adorou o Deus Baal, mas seguiu o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não seguiu as práticas de Israel. Por isso, o Senhor fortaleceu a posição do reinado de Josafá, e todo o povo de Judá lhe dava presentes, de maneira que tornou muito rico e também muito popular. Josafá era corajoso, aleluia, em seguir os caminhos do Senhor, e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas e destruiu imagens de Aserá. Meus queridos, Josafá temia ao Senhor. Ele sabia que ele era forte, poderoso, mas essa força e esse poder e toda a riqueza que vinha em suas mãos, que pertencia hoje a ele, no seu reinado, vinha de uma origem muito poderosa, que era do Senhor. Todas as vezes que nós precisamos de um socorro, precisamos de uma resposta do Senhor, não se estribe no seu entendimento. Busque ao Senhor, confie no Senhor, confie no poder da sua palavra. Não vai faltar orientação do céu para você. Deus vai se levantar. Deus vai levantar profetas, como Deus levantou para Josafá naquele momento difícil, onde ele estava angustiado, porque ele buscou ao Senhor. Eu quero, nesse terceiro ponto, que você observe uma das orientações, uma receita. Depois de ouvir a voz profética, Josafá ordenou aos cantores que se colocassem à frente da batalha, à frente do exército, e cantando louvores. A coisa mais linda, meus irmãos, quando a gente vê esse versículo, no versículo capítulo 20, o versículo 21, diz assim: depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Marchando à frente do exército, eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Louvem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Oh, meus queridos, nessa manhã, o Senhor quer trazer algumas orientações para nós. Ele diz para nós que a primeira coisa, nós precisamos reconhecer a nossa limitação. A outra coisa é que nós precisamos, reconhecendo essas limitações, buscar a sua face. Se for preciso, entre com jejum e oração. Se você não sabe o que fazer, o Senhor vai te dar instruções. Ele vai dar orientações. Ele vai levantar profetas. Ele vai levantar o poder da sua palavra para que você tenha entendimento em como lidar. Ele vai te dar as instruções,
como diz o Salmo de número 32. E seja como Josafá e não como o rei Asa. Não faça associações, não faça aliança, não faça acordos sem consultar ao Senhor. Uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração hoje pela manhã: orienta o meu povo, que eu não aceito certas associações, não aceito acordos, alianças que eu não estou dentro, que eu não acordo, que eu não concordo. Existem coisas na vida da gente que a gente simplesmente ora, jejua e aguarda a resposta de Deus. Não se estribe no teu próprio entendimento. O Senhor hoje vai quebrar cadeias, grilhões e amarras se você buscar a sua face. A atitude de Josafá e o seu povo, o seu exército, foi uma atitude corajosa. É tanto que a palavra do Senhor mostra que quanto às coisas de Deus, Josafá era corajoso, ousado. Gente, só pode ser uma coisa extraordinária essa coragem que veio de Josafá, porque vem um exército muito grande, uma grande multidão, como diz a palavra do Senhor, contra o povo de Josafá. E a palavra do Senhor diz que ele simplesmente deu ouvidos aos profetas, mandou o povo parar e disse: confie, acreditem no Senhor vosso Deus e vocês terão sucesso. Creiam sim nos seus profetas e tudo sairá bem. Meus irmãos, é pedir para se matar. Puf, é um suicídio. Se fosse um homem normal, mas Josafá sabia que tudo que ele tinha pertencia ao Senhor. Todo o sucesso, ele foi bem sucedido. Tudo que ele fez, que deu certo, veio porque o Senhor fez isso. Então, nessa manhã, se você crê no poder do Senhor e crê no poder desta palavra, hoje ele diz para você: não negocie o inegociável. Não haja com seu próprio entendimento. Não haja pela sua experiência, simplesmente. Mas busque ao Senhor de todo o seu coração e ele trará resposta para a sua vida. O Senhor hoje traz para você uma palavra de esperança. Sabe por quê? Porque quando nós nos vemos diante de uma situação que a gente não sabe o que fazer, ele diz: se acalme, meu coração. Se acalme o seu coração, meu filho. Acalme o seu coração. E o Senhor vai à tua frente. Ele vai olhar para você e vai dizer assim como ele fez com Josafá. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: vai lá. Eu não estou dizendo que você fique em casa. E nem quero que você fique escondido, com medo dessa grande multidão. Eu quero que você se levante com todo o seu povo, preparado para a batalha. Vá, pode ir. Vá e fique em ponto de ataque. Vá, esteja pronto para a batalha, porque lá os teus olhos verão o grande livramento que vou dar a você. Então, nessa manhã, não negocie com nada, nem com ninguém. Simplesmente olhe para o Senhor. Busque a sua face. Reconheça que você precisa dele. E ele vai fazer um milagre acontecer diante dos teus olhos. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, eu acho extraordinário. Porque quando o Senhor diz uma coisa, ele cumpre. Ele é fiel em todas as suas palavras. Ele disse através do profeta Josafá e todo o povo: creia no livramento que hoje eu vos darei. E a palavra do Senhor diz que no momento em que eles começaram a cantar, os cantores foram à frente do exército e começaram a louvar. O Senhor fez com que os exércitos de Amon e de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si. E eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas
se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-los. E quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se avistava o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos, Não escapou nenhum só soldado inimigo. Então o rei Josafá e o seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podiam. E voltaram carregados de armas, animais, de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Então voltaram para Jerusalém, com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa, Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e se dirigiram ao templo. Oh, meus queridos, você poderia dizer glórias a Deus? Esse mesmo Deus que agiu em favor de Josafá e seu povo, hoje fala através da sua palavra, da sua bendita palavra. Não tenham medo. Reconheça que você é limitado. Reconheça que você tem medo. Porque o Senhor te conhece. Não adianta você tentar fazer uma coisa com o seu próprio entendimento. Você precisa dizer: Senhor, eu preciso da tua mão. Eu reconheço que eu não consigo fazer isso. Tem coisas na vida da gente que a gente consegue fazer. Porque nós aprendemos, porque nós já fomos ensinados pelo Senhor e a gente sabe. Mas não negocie o inegociável. Busque o Senhor. Seja bem-sucedido. Não tenha um fim horrível, como houve com o pai de Josafá. Ele teve uma enfermidade tão grande. A palavra de Deus diz que foi considerada uma enfermidade extremamente difícil, complicada, nos pés. Ele passou 2 anos até morrer, porque ele não confiou no Senhor. Ele preferiu se aliar e fazer as coisas do jeito que ele achava que estava correto. Nós nessa manhã possamos reconhecer que nós precisamos do Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, dele vem a nossa vitória. Nós precisamos olhar para o Senhor, que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Não negocie o inegociável. Busque ao Senhor. Ele hoje diz que aquele que busca Ele, Ele é encontrado por você. Então, nessa manhã, que você possa se alegrar no Senhor, receber dele as instruções e seja bem-sucedido, confiando no seu poder, no poder da sua palavra. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por cada pessoa que entrou nesta live, que pôde ouvir até o final, as pessoas que entraram, saíram. Nós estamos agora num momento em que muitos estão voltando ao trabalho, a maioria, né? E eu sei que nessa manhã muita gente não vai ver essa live, mas vai ver depois. E que o Senhor te fortaleça os teus braços e te dê um coração quebrantado e contrito, e que você possa reconhecer que precisa do Senhor e nunca negocie os princípios que Ele quer que nós tenhamos, que é de saber que o poder pertence a Ele. Que se nós queremos andar bem-sucedidos, nós precisamos do socorro e das instruções dEle. Então, quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigada a todos que entraram, que estão conosco até agora.
Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu não consigo ver nesse exato momento quais foram as pessoas, né? Eu estou apenas com um celular aqui, então não consigo ver direito. Então, Silvaneide, Dona Avonete, Josué, outras pessoas que entraram e saíram. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Se tiver mais alguém, receba o meu abraço. Quero louvar a Deus por esta live, porque tem trazido palavra de encorajamento e fortalecimento para cada coração aflito. E nessa manhã, o Senhor traga resposta para tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.